Olha para a sua direita, para a sua esquerda. Fala assim: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Fala: Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. Amém? Em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, ou quisesse acompanhar na projeção, ou abrir o seu smartphone, seu tablet, em Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. O texto diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados. Vou repetir. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados. Amém? Amados, esse texto de Atos dos Apóstolos é um texto que fala acerca de um homem que é uma figura emblemática do Antigo Testamento, que foi o único homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi. E nesse texto, a palavra é que Davi, ele cumpriu o propósito de Deus na sua vida. E após ter cumprido o propósito de Deus em sua vida, ele faleceu e foi sepultado. Mas é interessante observar que Davi, na sua geração, foi um dos poucos homens que conseguiu atingir o propósito de Deus. Foi um dos poucos homens que conseguiu atingir o propósito que Deus tinha estabelecido para com a sua vida. E o autor achou tão importante isso que o autor menciona, dizendo que Davi foi esse homem que conseguiu atingir esse feito maravilhoso, que foi atingir o propósito de Deus. E a pergunta que me levou à reflexão durante alguns meses e algumas semanas, alguns domingos, é: quais são esses propósitos de Deus? Afinal, quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida? O que Deus sonha com você, o que Deus sonha comigo? E será que nós estamos cumprindo da mesma forma como Davi cumpriu? E será que nós estamos marcando a nossa geração? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é chamado para marcar a sua geração. E aí você pergunta para ele: mas como vamos marcar a nossa geração? Como que eu vou marcar a nossa geração? Através do cumprir o propósito de Deus. E hoje eu quero fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós falamos nessa última ministração dessa série. Quais são os propósitos de Deus para com as nossas vidas? Para que venhamos refletir e pensar que será que durante todos esses domingos que nós ouvimos, será que nós colocamos em prática aquilo que Deus tem ministrado em nossos corações? Quando eu olho a figura de Davi, eu vejo que Davi foi um homem que conseguiu cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque Davi foi um dos poucos homens que foi um adorador ao Senhor. E eu vejo que o primeiro propósito de Deus, recapitulando a primeira pregação que eu fiz há muitas semanas atrás, é a adoração. Você foi criado para adorar a Deus. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você foi criado para adorar a Deus.
Pastor Tiago, mas o que é adoração? Durante todas as nossas vidas, ou durante o nosso caminhar, durante o nosso cristianismo dentro de uma igreja, somos ensinados que a adoração é este louvor mais calmo, é este louvor que repete algumas palavras, que você levanta as mãos, que você sente algo diferente. E se você acompanhar a vida de Davi, você nunca vai observar ele fazendo coisa similar a essa. Porque adoração não é levantar as mãos, adoração não é repetir uma canção, adoração não é sentir algo diferente, nada disso. Adoração é muito mais. Adoração, segundo os padrões de Deus e segundo o propósito de Deus na sua e na minha vida, é fazer com que Deus venha a ser o centro de tudo e de todas as coisas da nossa história. Não tem como você ser um adorador, não tem como eu ser um adorador, se Deus não for o centro da nossa vida. Não tem como você ser um adorador de excelência, e eu ser um adorador de excelência, se Deus não for o centro da nossa história. E sabe por que eu acho fantástico a vida de Davi? É que a vida de Davi era uma vida de adoração, porque Deus era o centro de tudo e de todas as coisas. Muitos de nós colocamos a nossa carreira, a nossa família, o esporte, um passatempo, o dinheiro, a diversão, a amizade, tantas coisas como centro da nossa vida. E muitos de nós estamos passando, estamos vivendo, todavia estamos distantes dos propósitos de Deus, porque não entendemos nada acerca da adoração. No Salmo 34, verso 10, o texto diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, os que adoram o Senhor, de nada tem falta. A visão do salmista Davi era que se ele fosse um adorador, e se Deus fosse o centro da sua vida, ele não precisaria de nada, porque todas as coisas seriam supridas em Deus. Meu irmão, no nome de Jesus, você precisa entender isso. Deus trouxe você aqui nessa igreja hoje, e todos os outros domingos, para você compreender essa verdade. Deus quer ser o centro da sua vida, porque Ele quer tornar você um adorador. Ele quer fazer de você um adorador, por isso Ele está te chamando: deixa eu ser o centro da sua vida, deixa todos os caminhos, todas as rotas converger para a minha presença, porque isso é ser um adorador. Adoração é contra a centralidade da vida, é Deus. E a vida de Davi é essa vida que Deus era o centro. Por isso Deus vai dizer que Davi cumpriu o propósito. Cumprir o propósito nessa terra é: Deus precisa ser o centro. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus precisa ser o centro da sua vida. O segundo propósito que eu vejo na vida de Davi, que eu vejo Deus querendo realizar na sua vida e na minha vida, é fazer com que eu e você venhamos imitar Cristo Jesus. Quando eu observo a vida de Davi, eu observo um homem que tinha uma preocupação de ser igual a Deus. E Rick Warren tem uma frase que me chama muita atenção, que é a seguinte: Deus não está preocupado com aquilo que você faz. Vou repetir: Deus não está preocupado com aquilo que você faz, mas Deus está preocupado com aquilo que você é. Porque quando você é um imitador de Cristo Jesus, tudo aquilo que você faz será semelhante a Cristo Jesus. Mas quando você não é um imitador de Jesus, tudo aquilo que você faz não imita a sua forma de ser, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Por isso que o segundo propósito de Deus na sua vida e na minha vida é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus e fazer com que você tenha um desejo em ser semelhante a Jesus.
No Salmo 51, verso 10, é o salmo que Davi está em um processo de restauração, após ter cometido um adultério, após ter cometido um homicídio. Ele declara as seguintes palavras: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Sabe o que é ser semelhante a Jesus? Não é ser uma pessoa que nunca erra, que nunca falha, que tem uma veste de santidade, que reflete a glória de Deus em todos os momentos, não. Ser semelhante a Cristo Jesus é ter um coração disposto a recomeçar todos os dias e se tornar uma pessoa melhor. Porque caráter você não desenvolve de um dia para a noite. Você não desenvolve após uma ministração como essa. Caráter leva-se uma vida inteira para que você adquira de acordo com Cristo Jesus. E nós precisamos compreender isso. E por mais que venha a ser uma vida ser semelhante a Jesus, eu não posso desistir e me desanimar, porque este é o propósito de Deus, é tornar você um pequeno Cristo aqui nessa terra. Sabe qual é o propósito de Deus? É que um dia alguém olhe bem para você e diga assim: eu vejo Jesus em você. O segundo propósito de Deus é que alguém olhe bem fixos nos seus olhos, talvez o seu chefe, a sua mãe, um amigo, alguém no trânsito, e diga assim: eu estou vendo Jesus em você. Porque este é o propósito de Deus. Deus criou você para você ser igual a Jesus, como Deus me criou para que eu venha ser igual a Jesus. Davi é este homem que tem o desejo de ser igual a Deus, que não concorda com seus erros e tenta ter um coração segundo o coração do Senhor. E é isso que precisa existir na igreja de Cristo, um coração disposto a ser igual a de Jesus. Eu preciso acordar todos os dias e colocar como alvo da minha vida, como objetivo da minha vida, como propósito da minha vida: eu preciso ser como Jesus hoje. Eu preciso olhar para minha esposa e declarar: eu preciso ser como Jesus é com a minha esposa. Eu preciso olhar para os meus filhos e declarar: eu preciso ser como Jesus com os meus filhos. Eu preciso ser como Jesus, porque este é o propósito de Deus. Olhe para o seu irmão e fala assim: você é chamado para ser igual a Jesus. O terceiro propósito que eu vejo na vida de Davi, e que eu vejo que é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, se chama relacionamento. Repita comigo: relacionamento. Amados, nós amamos nos relacionar. Eu amo relacionamento, amo. Ontem era quase que horas, Tiago? 2 da manhã. Nós fomos num casamento. Os convidados foram embora, os padrinhos foram embora, o noivo, a noiva foram embora, os organizadores da festa foram embora, e nós estávamos lá nos relacionando. Estávamos lá tirando foto. Eu acho que eu tirei mais ou menos umas 150 selfies ontem. Chegou uma hora que já não tinha mais criatividade para tirar foto. A gente começou a tirar foto retrô, começou a tirar foto de cabeça para baixo, porque o nosso desejo, o nosso interesse era permanecer juntos. Sexta-feira passada nós tivemos uma reunião de homens, somente homens. Olha, do seu lado, se tiver um homem, fala assim: se você não foi, você perdeu. Fala para ele. Irmãos, eu saí 1 da manhã, ainda tinha homem lá ainda. Agora, dia 18, 19, 20, 21, vai ter o Pescando com Cristo, só homem. Sua esposa vai dispensar você, para você ir pescar. Relacionamento. O propósito de Deus é relacionamento. Você precisa se relacionar, e é isso que nós pregamos aqui nessa igreja. Não somos perfeitos, eu não sou perfeito, mas eu desejo me relacionar com você. Eu sou de uma igreja muito grande de São Paulo, que assim quando me converti, eu precisava ser discipulado, ensinado, precisava de um pastor.
E eu passei nessa igreja durante 3 anos e meio, e a distância mais próxima que eu cheguei do meu pastor foi daqui naquela porta. Durante 3 anos e meio, meu pastor nunca pegou na minha mão, porque ele entrava com seguranças e saía com seguranças. E sabe o que eu quis? Quando eu me tornei pastor, ser completamente diferente. Quando eu olhava para aquele homem, eu tinha uma admiração muito grande e falava assim: eu quero ser igual a este homem. Porque ele era inacessível, ele tinha aquela transparência muito bonita de santidade. E quando você não tem acesso a uma pessoa, realmente você cria uma figura de pessoa perfeita. Quando eu assumi o pastoreio, eu pensei, seria muito melhor para mim criar essa figura emblemática, intocável, porque as pessoas me admirariam, as pessoas desejariam estar próxima de mim. Mas eu disse: não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a church. Eu quero uma igreja de relacionamento, que as pessoas joguem bola com o pastor, que as pessoas caminhem com o pastor, que as pessoas sentem no chão com o pastor, que as pessoas comem pizza com o pastor, que as pessoas vivam com o pastor, porque ovelha precisa de pastor. Nós precisamos disso, de relacionamento, e você também precisa disso. Eu não quero ver você somente domingo. Eu não quero te encontrar somente 19 horas, uma vez por semana é muito pouco, meu irmão. Eu quero que você compartilhe da sua vida comigo e que eu compartilhe da minha vida com você, para que você me conheça não simplesmente como um homem de Deus, que tem muitas áreas da vida que já venceu, mas que você me conheça como muitas áreas que estão sendo vencidas. Este é o propósito de Deus, relacionamento. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu preciso me relacionar mais. Eu preciso participar de mais atividades da church. O culto de domingo está pouco demais. Amados, Davi é esse homem do povo, que dança na presença de Deus, que se relaciona, mesmo sendo o rei de Israel. E é este homem que nós precisamos ser, que se relaciona. Em quarto lugar, o quarto propósito de Deus na sua vida e na minha vida é serviço. Repita para essa pessoa que está do seu lado: serviço. Nós somos chamados para servir. E eu quero que você entenda que você tem algum dom, você tem algum talento que Deus pode utilizar para a glória e honra do nome dEle. Davi é um homem que cumpre o seu papel, porque é um homem que serve. E no Salmo 116, verso 16, ele diz assim: Senhor, eu sou o teu servo, estou aqui para fazer o que é necessário ser feito. Na terça-feira, eu fui numa igreja chamada Church Bar the Glades, que é a igreja que mudou a história da church, que nos deu uma visão de culto temático, que nos deu uma visão de fazer essa estrutura diferente. E eu estive lá na terça-feira junto com a pastora, com Samuel, com Pedro Lucas e com um rapaz amigo nosso que nos levou até a igreja. E era terça-feira por volta de 2 horas da tarde, a igreja estava fechada, e tinha exatamente dentro da igreja quase 60 pessoas trabalhando. Um estava decorando, outro estava arrumando a iluminação, um estava mexendo no computador, outro estava cuidando de adolescente, outro cuidando de criança. E eu falei assim: meu Deus, agora é a tarde, 2 da tarde, 3 horas da tarde, 60 pessoas trabalhando aqui. Eu fiquei feliz, falei assim: nossa, a igreja tem 60 funcionários. O irmão disse: não, pastor, existem 60 voluntários, fora os que não estão ativos hoje. E aquilo alegrou meu coração, e eu falei: Senhor, eu tenho como objetivo de fazer isso na church também, porque tem tantas pessoas com habilidade, tem tantas pessoas que estão aqui, que têm talento, que pode servir a Deus, entretanto, deixaram o serviço de lado. Meu irmão, Deus não te chamou para você ser mais um no meio da multidão, Deus te chamou para você servi-lo. E serviço, entenda isso, não é pregação, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito pequeno comparado à estrutura de um todo.
serviço, diaconato, crianças, adolescentes, jovens. Pastor, eu sei fazer tricô, eu queria ensinar as mulheres a fazer tricô. Vem fazer. Qual é o projeto que Deus colocou no seu coração? Qual foi a habilidade que Deus te deu? Às vezes é a habilidade de andar de bicicleta. Me convida que eu vou andar com você. Fala, pastor, eu tenho um talento, eu gosto de fazer alguma coisa. Vamos fazer. Eu me lembro, irmão, isso logo no início da igreja, ele falou assim: pastor, eu tenho a habilidade de jogar xadrez. Vamos fazer um trabalho de evangelismo 6:30 da manhã na igreja, de jogar xadrez? Pastor, não é fácil, irmãos. Falei, vamos, irmão. Vinha, não era aqui, era na outra igreja, eu e ele, 6:30 da manhã, abria a porta da igreja, colocávamos uma mesa e jogava xadrez. Ninguém converteu, eu não aprendi a jogar xadrez. Mas sabe o que eu vi naquele jovem? Vontade de servir, vontade de fazer alguma coisa. Eu estava lendo um artigo de uma igreja batista, de um jovem que estava em uma reunião e que teve uma ideia. Por que nós não nos reunimos e pedimos para os membros uma caixa de sapato, e pedimos para que cada membro venha encher de doces, de brinquedos, e nós venhamos distribuir? São pequenas coisas, são pequenas ideias, amados. Aquele que é chamado para servir, precisa entender isso. Davi é um homem do serviço, você também precisa ser. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, segura bem firme na mão dele ou dela, fala assim: Deus te deu alguma habilidade, e você precisa usá-la para a glória de Deus. O quinto propósito se chama anunciar o Evangelho, anunciar Cristo Jesus. Você vai observar na vida de Davi, que Davi tinha um propósito, tinha um princípio de anunciar as grandezas de Deus. Amados, Deus nos chamou para anunciar o Evangelho. Esse é o propósito da sua vida, esse é o propósito da minha. E eu queria que você guardasse essa palavra que eu vou falar no seu coração. As pessoas do seu trabalho, as pessoas do seu convívio, as pessoas da sua família, a responsabilidade do anúncio não é minha, porque eu não estou no contexto com essas pessoas, eu não estou inserida na vida dessas pessoas. A responsabilidade é sua. Aquilo que é bom para você, você precisa anunciar. Jesus Cristo é bom para você? Diga amém. Você precisa anunciá-lo, você precisa proclamá-lo. E não importa a simplicidade que você anuncie, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E eu creio que a igreja do Senhor é semelhante àquele que distribui semente, e que cada palavra que a gente distribui, ela volta, porque eu acredito no poder que existe em nossas palavras. No dia 6 de janeiro do ano de 1850, estava tendo um culto em uma igreja, e bem naquele dia houve uma forte tempestade que impossibilitou o pastor de ministrar a palavra de Deus. E bem nesse exato dia, foi um jovem de 16 anos, incrédulo, ateu, naquela igreja com poucas pessoas, 5 ou 6. E naquele dia, o sapateiro da cidade, que era uma profissão de 1850, estava na igreja. E como ele não poderia deixar de passar a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, ele leu Isaías 45, 22. E leu para aquelas pessoas que estavam sentadas: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Após ele ler o texto, durante 15 minutos, a única palavra que ele dizia e que ele conseguia falar era: olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. Durante 15 minutos a palavra se repetia: olhai para mim, ir em direção àquele jovem e diz: jovem, olhai para Cristo Jesus e sereis salvo.
Novamente ele direciona o seu olhar para aquele jovem, diz: jovem, olhai para Cristo Jesus e será salvo. E aquele jovem de 16 anos, daquele dia em diante, ele foi salvo por Cristo Jesus. E o nome desse jovem é Charles Hodgson Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o homem que abalou a Inglaterra inteira na sua época. E tudo começou com: olhai para Cristo e será salvo. Eu quero declarar isso na sua vida no nome de Jesus. As suas palavras alcançarão homens e mulheres como esses que foram alcançados ao longo da história, em nome de Jesus. Você será o instrumento para alcançar pessoas nessa cidade, pessoas que abalarão essa estrutura, pessoas que estarão a proclamar a palavra de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quinto propósito de Deus é anúncio. Você não sabe o poder que você tem nas suas palavras, meu irmão. Se você soubesse, você estaria a todo momento: Cristo Jesus te ama. Cristo Jesus tem um propósito na sua vida, tem um projeto na sua vida. Essas palavras podem mudar pessoas. Quero terminar essa série dizendo que você foi criado, você foi criada para cumprir esse propósito. Adoração, imitação a Jesus, comunhão, serviço e anúncio. Quando você tiver aquela pergunta filosófica: o porquê eu existo? A resposta é essa: eu existo para adorar a Deus. Eu existo para imitar a Jesus. Eu existo para me relacionar com pessoas. Eu existo para servir a Deus. E eu existo para proclamar o Evangelho. Você existe por isso. Eu quero que todos saibam aqui que nenhum de vocês são um acidente, que nenhum de vocês estão aqui pelo acaso, que nenhum de vocês não são aptos para viver esses 5 propósitos. Todos vocês são, porque todos vocês foram escolhidos do ventre da mãe. O propósito maior do seu nascimento não foi do seu pai, não foi da sua mãe, mas foi de Deus. E como Jeremias mesmo disse, eu quero declarar isso na sua vida, que antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido você, separado você, marcado você. E sabe por que Deus te separou? Sabe por que Deus marcou você? Porque Ele vai fazer com que você venha marcar essa geração, marcar essa cidade, marcar o nosso estado, marcar o nosso país, marcar o nosso tempo, em nome de Jesus. Por isso, feche seus olhos. Eu quero cumprir esses 5 propósitos na minha vida. Deixar Deus ser o centro. Ser igual a Jesus. Comunhão, serviço e proclamar o Evangelho. Se você quer cumprir esses 5 propósitos na sua vida, eu queria que você ficasse em pé, no nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você, ao colocar a mão no seu coração, abrisse assim bem a palma da sua mão. Que a cada dedo da sua palma, da palma da sua mão, representa um desses propósitos que você foi chamado para cumprir.
Você foi chamado para ser um adorador. Você foi chamado para ser igual a Jesus, igualzinho a Ele. Você foi chamado para se relacionar. Você foi chamado para servir, e não adianta você tentar fugir disso. Esse é o propósito de Deus. E você foi chamado para proclamar o Evangelho. Senhor, aqui está essa igreja e aqui está a minha vida. Durante todos esses domingos que se passaram, o Senhor ministrou tanto ao nosso coração sobre o propósito da nossa existência. Muitos de nós, antes de entender isso, achávamos que éramos fruto do acaso, fruto de uma aventura, ou fruto até mesmo de um amor de um homem, de uma mulher, mas acima de tudo isso, nós somos fruto do seu plano, do seu sonho em nos gerar. E como o Senhor um dia fez na vida de Davi, comece a fazer nas nossas, e que um dia venhamos olhar para trás e ver que fomos sepultados com a nossa parentela, mas que cumprimos, antes de mais nada, o propósito do Senhor em nossas vidas. Abençoa essa igreja, Senhor, e nos faça ser essa igreja desse propósito, de te adorar, de imitar o Senhor. Nos faça, Senhor, ser essa igreja que serve, que se relaciona, que viva em comunhão, que anuncie o seu Evangelho, Pai. Nos faça ser igreja.